No cenário educativo da mobilidade sustentável, propôs um projeto de investigação com recolha de dados através de questionário. O objetivo deste estudo, deste projeto de investigação, é caracterizar padrões de mobilidade e identificar desafios de mobilidade no envolvimento da escola. Ou seja, desta forma, a população-alvo deste estudo, que se propõe que os alunos desenvolvam, será toda a comunidade escolar. Foi desenvolvida uma ferramenta que está disponível no Fotodentro para auxiliar no planeamento e execução do projeto escolar. Esta ferramenta está disponível em português, eu vou apresentar a si e descrever a si a ferramenta em português. No entanto, existe também uma versão em inglês, também disponível no Fotodentro. Então, no Fotodentro existe um documento em PDF com as informações necessárias para o planeamento e desenvolvimento de um projeto de investigação com a recolha de dados através de questionário. Este PDF tem toda a informação necessária para o desenvolvimento do projeto, desde informações sobre o que é um projeto de investigação com questionário, as etapas do método científico, depois informações sobre o planeamento, o tipo de perguntas, exemplo que podem ser incluídas no questionário, informações sobre bases de dados, os cálculos para chegarmos aos indicadores e também alguns exemplos de forma como se podem reportar os resultados. Este documento PDF está no Fotodentro, tem toda a informação necessária, no entanto, existe uma aplicação online onde esta informação está apresentada ou é disponibilizada de forma mais dinâmica. Para aceder à aplicação online, basta clicar na imagem que está no canto inferior direito, na primeira página do documento PDF que está no Fotodentro. Nesta aplicação, temos então informação sobre o que é uma investigação por questionário, ou seja, com recolha de dados através de questionário. No nosso caso, no caso concreto deste cenário de mobilidade, as questões que vão ser incluídas têm a ver com mobilidade, ou seja, o que se pretende avaliar os padrões de mobilidade. Temos aqui informação sobre aquilo que pode ser incluído no questionário e noutros contextos, sempre na sequência rodoviária. Temos informação sobre as etapas do método científico, que, de uma forma geral, devem ser seguidas ao longo do projeto. E depois há mais informações no Fotodentro, há outro no Fotodentro com informações sobre as etapas do método científico. E avançando na aplicação, temos aqui na primeira página informações sobre o planeamento, como fazer o planeamento desta investigação, deste projeto, com a recolha de dados do questionário. No primeiro passo será definir os objetivos de estudo, e neste caso concreto nós queremos avaliar padrões de mobilidade na comunidade escolar. O segundo passo, temos de definir a população, aquilo que nós queremos estudar, e a população pode ser toda a comunidade escolar, ou podem ser, por exemplo, só os alunos. Depois, no terceiro passo, temos de definir a amostra e o processo de amostragem, ou seja, nós vamos aplicar um questionário e vamos perceber quem é que vai responder ao questionário, se é toda a população ou se vamos selecionar uma amostra, e se vamos selecionar a amostra, temos de definir qual é o processo de amostragem, ou seja, quem é que vai responder ao questionário e como é que vão ser selecionadas as pessoas que vão responder ao questionário. Quarto passo, temos que definir o método de recolha de dados, e neste caso o questionário pode ser feito em papel, impresso e dado às pessoas para responderem, mas o ideal será sempre utilizar formulários online. Nós temos aqui um exemplo de um formulário online da mobilidade sustentável que foi desenvolvido no Google Forms e que eu vou mostrar. Este é um exemplo de questionário para avaliar padrões de mobilidade escolar. Isto é a versão online, está no Google Forms, mas está também disponível no Fotodentro, uma versão em PDF que eu vou apresentar a seguir. Pronto, o questionário começa por avaliar ou tentar recolher informação que tipo de elemento da comunidade escolar nós estamos a avaliar. Se for um aluno, vamos avançar. Depois começamos a ter aqui uma série de questões sobre a mobilidade. Distância casa-escola, questões sobre meios de transporte, a forma como se tocam para a escola, a duração da viagem casa-escola. Temos aqui uma série de perguntas que podem ser incluídas num questionário para tentar avaliar os padrões de mobilidade na escola. Depois de definido o método de recolha de dados, o passo seguinte será construir o questionário. E para auxiliar a construção do questionário, nós temos aqui um exemplo que está disponível no Fotodentro, específico para avaliar, para caracterizar padrões de mobilidade. O questionário está disponível em versão PDF no Fotodentro e tem exemplos de questões que podem ser incluídas num questionário para avaliar padrões de mobilidade. Desde questões sobre a distância casa-escola, meio de transporte utilizado, pode ter uma série de questões. Um questionário muito longo, com muita informação,
será conveniente que tenha em conta aquilo que são os objetivos de que se propõe no projeto, aquilo que é a envolvente escolar, quem é que vai responder, se são alunos, se são professores. Ou seja, será importante fazer uma seleção das perguntas que se quer incluir no projeto de investigação escolar para caracterizar os padrões de mobilidade. Esta folha de cálculo foi construída com o Google. Nesta primeira folha de cálculo temos aqui informação sobre o que é uma base de dados. Temos aqui como exemplo uma pergunta sobre comportamento, com que frequência um ciclista circulou sem capacete. Temos aqui algumas definições do que é que representa o que é nesta base de dados, o que é que representam as colunas, o que é que representam as linhas, outra informação importante sobre bases de dados. E depois na segunda folha de cálculo temos também a base de dados, também a base de dados, e depois temos aqui uma série de funções neste caso é do Google, mas as funções são semelhantes àquelas que existem no Microsoft Excel. E, por exemplo, neste primeiro caso, nós temos aqui uma função para contar o total de respostas, que basicamente vem à base de dados e conta quantas linhas existem. Nós temos que este questionário foi respondido por 111 pessoas. Função contar-se que nos permite perceber que destas 111 pessoas, quantas é que responderam que circulavam sem capacete, que foram 31, e depois aqui a nossa operação matemática para calcular o indicador, que será 31 a dividir pelo total de pessoas 111, e concluímos que 27,9% das pessoas que responderam, ou dos ciclistas que responderam a este questionário, nunca circulam sem capacete. Temos aqui informações sobre as funções. Clicando nestes links também podemos aceder a funções do Google. A página do Google tem mais informações sobre as funções. Temos aqui uma tabela resumo em que são aplicadas as funções em cima para termos aqui um resumo dos nossos indicadores, no total da amostra, e depois também os dados por sexo, masculino e feminino, um pequeno texto com descrição dos nossos resultados, e depois temos aqui uma parte com construção de gráficos, e aqui as construções de gráficos de simples. Para cada tipo de gráfico temos sempre as informações com os passos que devem ser seguidos para construir os gráficos. Temos aqui 3 tipos de exemplos de gráficos. Esta folha de cálculo está disponível online e pode ser gravada para o computador e depois aberta também num ficheiro de Excel, por exemplo. Depois temos os resultados. O último passo será, antes da disseminação, será a fazer a apresentação dos resultados. E aqui temos um exemplo simples, com 2 gráficos de uma forma de apresentar os resultados com base na pergunta nos últimos 30 dias com que frequência circulou de bicicleta sem capacete. Temos aqui 2 gráficos. Total da amostra, as percentagens do nosso indicador dentro do sexo feminino, dentro do sexo feminino, dentro do sexo masculino. Depois temos aqui um pequeno exemplo de texto para sumariar os resultados desta pergunta. Esta é a versão em português desta aplicação de apoio ao planeamento e execução de uma investigação com recolha de dados através de questionário, e no Fotodentro está também disponível uma versão em inglês.